Olá, meus irmãos. Estamos iniciando algumas reflexões acerca do discipulado cristão. Eu gostaria de iniciar essa primeira reflexão com alguns princípios que julgo ser norteadores durante o início e o processo do discipulado. Iniciar e seguir o caminho do discipulado com uma pessoa requer um processo intencional e relacional, baseado no Evangelho e também baseado naquilo que nós aprendemos do Senhor Jesus. Jesus é o nosso exemplo de um discipulador. É importante considerar, para que o discipulado aconteça, a importância da oração. O discipulado ele começa com oração, então há uma necessidade que você ore pedindo a Deus sabedoria, discernimento e a orientação do Espírito Santo para conduzir e acompanhar a pessoa de forma adequada. É importante que você ore pela pessoa para que ela tenha o coração aberto para aprender e crescer em Jesus Cristo. Um outro ponto muito importante também é estabelecer a relação pessoal. O discipulado ele é profundamente relacional. Antes de qualquer ensinamento, é importante desenvolver esse estreitamento na relação, um relacionamento autêntico com a pessoa, ouvindo, conhecendo a história dela, as suas necessidades, os seus desafios. Esse relacionamento então cria a confiança e a abertura para o crescimento espiritual e para que o processo ele possa ter um bom andamento. Uma outra coisa importante, a terceira, é a necessidade de compartilhar o Evangelho claramente. Sim, é necessário garantir que a pessoa ela compreenda os fundamentos do discipulado, a mensagem do Evangelho. E isso vai incluir explicar claramente quem é Jesus, o que ele fez por nós na cruz, a necessidade de arrependimento, a necessidade de fé para a salvação e o convite que Cristo nos faz para segui-los. O quarto, então, ponto que julgo ser importante também no processo do acompanhamento de pessoas, no processo do discipulado, é ensinar as bases da fé. Uma vez que a pessoa ela entende o Evangelho e decide seguir a Jesus, é importante ensinar ela acerca das doutrinas fundamentais da fé cristã, como a salvação pela graça e não pelas obras, conforme o que nós temos lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, no ensino de Paulo, que pela graça nós somos salvos. A importância da Bíblia como palavra de Deus e a autoridade final para a fé e a prática, conforme o que nós encontramos lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. A oração como meio de comunicação com Deus e crescimento espiritual. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos recorda que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, apresentar em oração tudo aquilo que nos incomoda, que nos inquieta. Um outro ponto importante também é levar a pessoa que estamos acompanhando sobre a importância dela fazer parte da igreja local, a fim de que ela possa crescer em comunhão com outros crentes e assim ela ter um ambiente onde ela pode servir ao Senhor e desenvolver os seus talentos. Hebreus capítulo 10, o versículo 24 ao 25 nos ensina a esse respeito. Um quinto ponto também que julgo ser importante, meus irmãos, no acompanhamento de pessoas, é ser um exemplo prático para elas. O discipulador deve viver uma vida que exemplifique aquilo que ele está ensinando. Nós percebemos isso em Jesus. Jesus era exemplo para os seus discípulos. João 13 vai nos apresentar esse momento em que Jesus ele dá essa lição para os discípulos, que eles deveriam fazer como ele fez. A pessoa discipulada ela vai aprender muito mais observando como o discipulador vive a sua fé dia a dia, o seu amor, o seu perdão, sua paciência, sua dedicação, seu compromisso com Cristo vai auxiliar e ajudar o discipulado acontecer de uma forma fluida. Então, seja exemplo prático para aqueles que você está caminhando junto. E falar em caminhar junto, essa então é o sexto ponto que eu julgo ser importante. Discipular alguém não é um processo rápido, envolve caminhar junto com a pessoa ao longo de um tempo, ajudando
a lidar com os desafios espirituais, emocionais e práticos que ela vive. Este acompanhamento inclui uma orientação a aplicar os princípios bíblicos à vida diária. Em alguns momentos, há uma necessidade de que venhamos lançar mão do aconselhamento bíblico, auxiliando essa pessoa a corrigir pontos das suas vidas a partir da luz das Sagradas Escrituras. Então, o aconselhamento vai nos ajudar a confrontá-la e fazer com que ela possa enxergar a luz das Sagradas Escrituras, aonde ela precisa mudar e como ela deve melhorar o seu relacionamento com o Senhor. O sétimo ponto importante no acompanhamento do discipulado é o estudo regular da Bíblia. Estudar a Bíblia regularmente com a pessoa é crucial para que o discipulado aconteça. Pode-se começar lendo aí os livros que falam acerca do ensino de Jesus, como os evangelhos, a carta de Paulo, como a carta de Filipenses, a carta aos irmãos da igreja em Éfeso, que vai ensinar sobre a vida cristã, de modo que você incentive a pessoa a refletir e fazer algumas perguntas que podem ser aplicáveis à sua vida diária, à sua caminhada. O oitavo ponto importante no acompanhamento do discipulado é o incentivo constante à oração. Você deve encorajar a pessoa que você está discipulando a orar diariamente, tanto em suas necessidades pessoais, como em sua gratidão ao Senhor. Não devemos orar apenas pedindo, mas devemos orar também agradecendo. A oração ela deve ser ensinada como um relacionamento contínuo com Deus e não apenas uma listagem de pedidos. O nono ponto, e eu acredito que esse aqui também é bastante importante de ser frisado, a questão de promover o envolvimento na igreja. A participação em uma igreja local ela é vital para o crescimento espiritual do membro. Incentive então a pessoa que você está acompanhando a se envolver em um grupo de estudo, no serviço, nas atividades da igreja, a estabelecer a comunhão com os outros cristãos e a fortalecer, a partir disso, a sua fé. Esse relacionamento é muito importante para o bem-estar do discípulo de Cristo. Focar no crescimento contínuo seria aqui um outro ponto também muito importante. O discipulado ele não é um evento isolado, ele é um processo contínuo. Há uma necessidade que o discipulador esteja estimulando a pessoa que está sendo acompanhada a continuar crescendo em sua fé, recordando daquilo que Pedro ele nos ensina lá em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento. Então, que se leve essa pessoa e conduza ela a buscar mais e mais conhecimento da Bíblia, a desenvolver suas habilidades espirituais e a sempre estar avançando na sua caminhada com Cristo, aplicando então à sua vida aquilo que ele tem aprendido. Preparar a pessoa também para discipular outros deve ser a missão do discipulador. Uma vez que a pessoa que você está acompanhando, ela está amadurecendo na fé, há uma necessidade também que você esteja incentivando ela a fazer o mesmo, que ela possa alcançar outras pessoas e acompanhar outras pessoas. Isso faz parte da grande comissão de Jesus. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, nós recordamos da ordem de Jesus, que chama os seus seguidores a fazer novos discípulos. Existem alguns materiais que a gente não pode esquecer e que precisa estar conosco no processo do discipulado. A Bíblia, nós precisamos sempre ter conosco e incentivar os nossos discipulandos a estar fazendo uso contínuo das Sagradas Escrituras, a estar sendo orientado pelas Sagradas Escrituras, a estar aplicando as verdades bíblicas ao contexto que está vivendo. Outra coisa que pode ser bem-vinda no processo do discipulado é materiais de estudo, guias de discipulado, devocionais, estudos bíblicos, pregações que abordem temas essenciais da fé cristã são bem-vindos a esse momento. Por fim, queridos, eu quero também pontuar aqui a importância dos encontros regulares. Você precisa estabelecer momentos programados para reuniões presenciais ou virtuais
para discussão de estudos, de oração, para um momento também de lazer com seu discipulando, para um momento de refrigério com ele. Então, você precisa ter esses encontros objetivos para uma questão de estudo ou para um momento também relacional. Então, o discipulado, ele é o caminho para o crescimento mútuo. O discipulador, ele não apenas está fazendo o discipulando crescer, ele está crescendo junto. O discipulador, ele está aprendendo também acerca de Cristo à medida que ele está cuidando do outro. E ambos estão sendo transformados espiritualmente à imagem de Cristo. Esse foi o nosso primeiro momento em que estou trazendo instruções acerca do discipulado. Em breve estaremos aqui no nosso segundo episódio falando também a você, discipulador, acerca dessa importância e dessa nobre missão que é o discipulado cristão. Um abraço e até o nosso próximo